Você vai saber agora como a Garoto virou uma gigante do setor de alimentação. Uma história marcada por pioneirismo, disputas familiares e até um longo processo no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tudo começou há mais de 80 anos, com a chegada ao Brasil de um jovem imigrante alemão. O fundador da Garoto, Henrik Meyer-Freund, vivia uma vida simples na Alemanha. Os pais dele eram agricultores, mesmo assim fizeram questão que ele completasse o curso secundário num dos melhores colégios de Hannover. Era uma época difícil para a Alemanha, que havia sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. Para muitas pessoas, inclusive Henrik, aquela terra não trazia esperança. Foi por isso que decidiu emigrar. Então Henrik deixou a Alemanha com apenas 20 anos de idade em 1921. Embarcou em um navio que tinha como destino a América do Sul, mas não tinha escolhido o país. Foi quando ele conheceu um francês que iria para o Espírito Santo, no Brasil, e acabou aceitando o convite do amigo para trabalhar lá como auxiliar de topógrafo. Para trabalhar e percorrer o interior do estado, Henrik teve que aprender rapidamente português. Depois de um ano, ele contraiu malária e foi internado como indigente na Santa Casa de Misericórdia. Por acaso ou não, um alemão chamado Wilhelm Meyer resolveu ajudar o compatriota. Quando recuperado, Henrik foi trabalhar na torrefação de Meyer. Ficou alguns meses lá, até que um dia vislumbrou um empreendimento para chamar de seu, a fabricação de balas. Em 1926, em reconhecimento ao trabalho de Henrik, Meyer cedeu uma máquina para o começo da produção. Mas antes, Henrik resolveu voltar à Alemanha para aprender mais sobre o negócio que estava abrindo. As primeiras balas de Henrik chegaram ao mercado em 16 de agosto de 1929. Elas eram vendidas nos pontos de bonde de Vila Velha por garotos que levavam tabuleiros de madeira. Por isso, ficaram conhecidas como as balas dos garotos, ou as balas Garoto. E assim nasceu o nome da empresa. Enquanto criava laços no Brasil, Henrik teve faro para criar novos produtos e acabou lançando o que faria da Garoto um sucesso, o chocolate. Em 1934, Henrik recebeu uma herança dos pais, o que lhe permitiu importar máquinas da Alemanha para a fabricação de chocolates. Porém, o governo brasileiro impôs restrições às importações, e Henrik só conseguiu liberar as máquinas 2 anos depois, em 1936. Nesse mesmo ano, Henrik lançou a icônica pastilha Extra Forte de hortelã, que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da marca. Em 1936, ele conseguiu junto ao governo um terreno de 6.000 metros. Com 150 funcionários, a fábrica crescia e avançava. 2 anos depois, Gunther Zenning, empresário do setor cafeeiro, entrou na sociedade e ajudou a impulsionar o negócio. Mas um fator inesperado criou obstáculos para o empreendimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, imigrantes alemães e italianos que tinham negócios sofreram uma série de intervenções em suas empresas. Todas as operações dependiam de aval do governo. Segundo Henrik, a Garoto só resistiu porque ele teve a solidariedade de empresários brasileiros, que repassavam matérias-primas para a produção. Por ser alemão, Henrik foi detido e levado para o presídio de Marawipe. A gestão da fábrica ficou a cargo de interventores federais. Mas eles logo entenderam que, para a empresa ficar de pé, Henrik tinha que seguir no comando. Do presídio, onde ficou 6 meses, ele enviava as instruções para a condução dos negócios. Mesmo depois de deixar a cadeia, ele seguiu compartilhando informações com os interventores. Com o fim do conflito, a empresa retomou o ritmo de crescimento e os produtos passaram a ter presença forte em outras regiões do país. A Garoto adotou uma política de reinvestimento constante de lucros para fugir de empréstimos bancários. E nessa época, inovou ao criar sua primeira barra de chocolate recheada. No final da década de 40, lançou a primeira versão do batom, que foi logo chamada de leite e mel, por causa dos cristais de mel na receita. Logo depois, foi a vez do bombom Serenata de Amor chegar ao mercado. Em 54, a Garoto fez história ao se tornar pioneira na produção de ovos de Páscoa. Nessa época, Henrik teve de voltar à Europa para um tratamento de saúde. Seu sócio, Gunther, tocou os negócios com foco na modernização da marca e no aprimoramento da logística. Quando Henrik voltou ao Brasil, ele soube reconhecer os avanços e pediu para os sócios seguir tocando os negócios, agora como diretor comercial. No final dessa época, a Garoto lançou um grande clássico, a caixa amarela de bombons sortidos. Mas grandes perdas viriam nos anos seguintes. Em 9 de maio de 62, Gunther foi vítima de um acidente aéreo. O avião em que estava caiu pouco antes de pousar em Vitória e matou todas as pessoas a bordo. Dias antes da tragédia, Gunther havia idealizado uma mudança crucial para a empresa,
alteração do modelo societário. A empresa transformou-se em Chocolates Garoto S.A., uma sociedade anônima de capital fechado. Com a saúde fragilizada, Henrique seguiu como diretor-presidente, mas passou a dar mais espaço para os filhos Ferdinand e Helmut. Na década seguinte, veio o primeiro conflito interno. Em 1971, com o apoio dos parentes, Helmut destituiu Ferdinand da diretoria. Desde então, os irmãos limitaram os contatos às assembleias e reuniões do conselho de administração. Mesmo com brigas internas, a empresa seguiu em forte expansão. Mas, em 1973, Henrique, o fundador da Garoto, morreu. Helmut ocupou formalmente o cargo de presidente e passou a controlar todas as etapas do processo industrial, desde o beneficiamento das matérias-primas. A empresa começou a exportar derivados de cacau para a América do Sul e Estados Unidos, abrindo espaço no mercado internacional. Em 78, já vendia produtos acabados para diversos países. Mesmo durante a recessão dos anos 80, a empresa se beneficiou do aumento do consumo de chocolates no país. E, em vez de reduzir os investimentos, buscou a informatização e abriu novas linhas de produção. Em 1987, a Garoto alcançou a liderança no mercado de chocolates. Enquanto isso, Klaus Zennig, filho de Gunther Zennig, assumiu a direção financeira. Victor, filho de Helmut, também entrou no negócio, assim como Paulo, filho de Ferdinand. Assim, a terceira geração chegava ao comando. Mas o domínio familiar da empresa não duraria muito tempo. Helmut, na época com 63 anos, foi destituído da presidência e do conselho de administração, depois de 26 anos. Sob a gestão dele, a Garoto cresceu de 8 milhões de dólares em faturamento para 494 milhões de dólares. A disputa, no entanto, não era apenas estratégica. Helmut preparava seu filho Victor para sucedê-lo, o que desagradou outros acionistas. Com 40% de participação na empresa, ele perdeu o apoio da família, incluindo o primo Klaus Zennig e o sobrinho Paulo Maurer-Freund, que assumiram a nova administração. O impasse foi parar na justiça, com cada lado defendendo sua versão sobre a situação financeira da empresa. Enquanto Helmut destacava esforços para tornar a Garoto mais competitiva e ágil, Zennig apontava a perda de faturamento como justificativa para a mudança de comando. O futuro da Garoto permanecia incerto. Em 2001, foi decidido que a empresa seria vendida. Várias empresas demonstraram interesse, até que, em 1º de março de 2002, a Nestlé bateu o martelo. Um negócio avaliado em 566 milhões de reais, que uniria a segunda e a terceira maiores fabricantes de chocolate do Brasil. Mas 2 anos depois, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bloqueou a transação e mandou que a venda fosse feita para uma rival menor. O motivo seria o domínio de quase 60% do mercado de chocolates. A Nestlé, que já havia investido 250 milhões de dólares, insistiu no negócio e entrou na justiça para tentar reverter a decisão. Só em 2023, mais de 20 anos depois, o CAD voltou atrás e aprovou a aquisição, após uma complexa negociação que incluiu restrições à Nestlé para novas fusões no país. Durante o processo, o mercado de chocolates no Brasil passou por mudanças significativas. Mesmo assim, a Garoto manteve a relevância da marca, com ganhos em infraestrutura, inovação e expertise global. Clássicos como Batom, Serenata de Amor, a famosa Caixa Amarela e Talento serviram de base para novos produtos, aumento de portfólio e conquista de novos nichos. A empresa também reforçou a atuação no segmento de bombons e investiu na diversificação. Lançou a linha de sorvetes inspirada nos chocolates mais icônicos e entrou no mercado de biscoitos recheados. A unidade de Vila Velha se tornou a maior fábrica de chocolates da América Latina e uma das 5 maiores da multinacional suíça no mundo. Ela produz mais de 100 produtos que são comercializados no Brasil e no exterior. De um pequeno galpão em Vila Velha a uma indústria gigantesca, a Garoto passou por crises econômicas, disputas familiares e até um longo processo de fusão. Mas o sucesso dessa grande empresa é incontestável, assim como a qualidade dos produtos que há décadas fazem a alegria dos brasileiros.